Bem-vindos ao hospício, onde político é ídolo, onde pastor mirim é guru, onde bebê reborn é tratado como gente e casa de apostas prometem enriquecer o pobre. E você já teve a sensação que o Brasil virou um lugar onde nada mais faz sentido? Porque a verdade é dura, mas precisa ser dita. O Brasil virou um hospício funcional. E aqui nesse hospício a céu aberto, quem engana é exaltado, quem pensa é ridicularizado e quem tenta alertar é silenciado. Este vídeo que irei trazer, ou seja, apresentar, é para desmascarar as mentiras e as falácias e mostrar a realidade daquilo que a religião e os fanáticos religiosos retardados usam como argumentos, onde eles dizem que uma sociedade que não tem Deus é uma sociedade fracassada, violenta e imoral. Então vamos ver se isso é verdade. Mas, com a própria realidade, vou desmentir todo esse pensamento retrógrado de um fanatismo religioso doentio por mitologias que não pode sequer proteger ou localizar uma criança quando está sendo violentada sexualmente aos seus pais. E ainda mais, temos uma sociedade brasileira totalmente violenta. Além disso, uma sociedade doentia, esquizofrênica, com vários graus de transtornos psicológicos, principalmente o transtorno de ansiedade, que o Brasil é recorde com transtorno de ansiedade. E ainda mais, para completar, outra doença psicológica, que é o fanatismo religioso e o fanatismo político. E ainda mais por cima, temos uma sociedade totalmente ignorante e estúpida, por não terem conhecimentos históricos e filosóficos. Elas são manipuladas e adestradas pelo sistema político e pelo sistema religioso. É aquela coisa, o conhecimento liberta. Aí eu pergunto, como é que um país como o Brasil, que é um país totalmente fundamentalista religioso cristão, onde mais de 80% da sua sociedade e população é cristã, mas vive em um inferno a céu aberto? Aí eu pergunto, isso é verdade? O que vocês dizem que uma sociedade que não tem Deus é uma sociedade que vive na miséria? Se fosse por isso, o Brasil era para ser um paraíso. Mas, no caso do Brasil, que é um país totalmente cristão, por que é que o Brasil é extremamente violento? De uma sociedade perversa, psicopata, doentia e monstruosa. De um país cristão em que a própria sociedade se destrói, com organizações criminosas de tráficos nas comunidades, onde as pessoas que moram nessas comunidades morrem inocentemente, devido à falta de segurança e balas perdidas. Onde temos um Brasil cristão, onde a pobreza e a desigualdade social separam seres humanos de seres humanos, tornando-as indiferentes e inimigas. Então, cadê aquela falácia de dizer que uma sociedade que não tem Deus é uma sociedade fracassada? Mas cadê o Brasil? Que o Brasil é um país cristão. Era para ser referência e exemplo de uma sociedade extremamente perfeita, sem violência, sem desigualdade social, onde todos se respeitassem, sem ódio, sem perseguição, onde as pessoas preservassem e cuidassem da vida coletiva. Mas não é isso que um país religioso cristão como o Brasil mostra ser. Aliás, o Brasil é um dos países religiosos que mais mata homossexual, mulheres e negros. O Brasil teve mais de 600 mil assassinatos em 10 anos e destas mortes, mais da metade atingiu jovens e adolescentes. Entre as vítimas de homicídio chamam também a atenção os negros e as mulheres. Os feminicídios, por exemplo, estão em alta.
Cada foto traz uma lembrança da filha da Dona Maria. A saudação mesmo. Eu tenho certeza que todas as mães que perderam suas filhas sofrem muito. Roberta sonhava em ser mãe, mas só conseguiu viver 8 meses desta experiência. Foi morta em casa, supostamente pelo marido. Ele matou ela estrangulada. O crime foi em 2014, mas o acusado só foi preso em março passado. A lei do feminicídio foi criada no ano seguinte à morte da Roberta. E a Lei Maria da Penha já existe há 15 anos. São normas que foram criadas para punir com rigor e inibir a ação de quem comete crimes contra a mulher. Mas o Atlas da Violência, que acabou de ser divulgado, mostrou que a violência doméstica ainda é frequente. Em 2019, a quantidade de mulheres mortas em casa cresceu 6%. São muitos os desafios. A gente está diante de um incremento da violência, especialmente da doméstica e da familiar, mas a gente também não pode esquecer dos avanços, e eles foram vários ao longo dos últimos 15 anos. O Atlas da Violência também mostrou que os negros representam 77% das vítimas de homicídio no país. E a chance de um negro ser assassinado é 2,6 vezes maior do que a de um branco. Ao contrário do que dizem alguns que apregou que existe uma democracia racial e que o negro morre mais porque é mais pobre, nós verificamos que, na verdade, isso até é verdade, mas isso não explica essa grande diferença. O levantamento incluiu a violência contra indígenas. Mais de 2.000 foram mortos entre 2009 e 2019. E mais de 7.000 pessoas com deficiência foram vítimas de algum tipo de violência. Ao todo, foram 623 mil assassinatos entre 2009 e 2019 no Brasil. Uma geração foi perdida. 333 mil vítimas eram adolescentes e jovens. A filha da Dona Maria era mulher e tinha 21 anos. No Brasil não tem justiça, entende? Isso dói muito em mim. Como pode um país como o Brasil ter um Deus, um Jesus e um pombo, que é o Espírito Santo, poderosíssimos, já que o cristianismo tem 3 divindades e vive em um inferno a céu aberto, na destruição entre os próprios cristãos? Isso é totalmente contraditório com o que vocês afirmam. Quem tem Deus tem paz. Isso é uma mentira da pior periculosidade. Mas a realidade não mostra isso. Na verdade, a realidade mostra totalmente ao contrário do que vocês afirmam. Agora só existe uma coisa boa e positiva nesta história. São para os líderes religiosos. Eles sim, desfrutam do paraíso terráqueo. Moram nos melhores bairros e mansões luxuosas, com carros blindados e frotas de aviões. Usam das melhores marcas de roupas, de sapatos e de perfumes importados. Estudam e colocam seus netos e filhos nas melhores escolas e universidades do mundo. Usam um sistema de rede de saúde com os melhores médicos e hospitais do mundo, fazendo uso das melhores tecnologias avançadas que existem. Aí eu pergunto, e você, ovelha fanática retardada, o que você ganha com isso? Sinto muito em dizer, o que você ganha é se passar por idiota, por inepto. É simplesmente uma ovelha domesticada e adestrada nas mãos dos espertalhões. E digo mais uma, os líderes religiosos estão certíssimos. Sabe por quê? Porque existem pessoas que os alimentam e os dão confortos e atenções. Então, eles não são culpados. Culpados são as próprias ovelhas que se sujeitam a essas fantasias e mitologias desgraçadas. O povo brasileiro é tão adestrado e lesado que só vota em um político se ele for cristão. Se falou em Deus, já é um homem de bem, de bons costumes e de boas condutas. É isso que o gado brasileiro se ferra, que as ovelhas brasileiras entram no cano. Porque os líderes religiosos
e os líderes políticos usam a religião cristã para adestrar, manipular e domesticar os gados e as ovelhas, e através disso usarem tudo isso para se beneficiar, ter benefícios próprios e viverem iguais a parasitas, só nas costas dos gados e das ovelhas. Quando você vê um político em igrejas e em ritos religiosos falando em religião, em Deus, corra de perto, que é golpe, que é sujeira, porque eles sabem que o povo brasileiro são pessoas fanáticas por mitologias. E as igrejas e os templos são os maiores currais eleitorais que pode existir no mundo. São as igrejas e os templos religiosos. Como o gado e a ovelha brasileira são bichos que não raciocinam, que não têm pensamento e senso crítico, aí cai no golpe dos líderes políticos e dos líderes religiosos. Na verdade, no Brasil temos uma política brasileira, que é o voto de cabresto e a política do pão e circo. Onde o voto do cabresto temos os pastores e os padres, onde os políticos oferecem cargos e ajuda financeira a esses líderes religiosos em troca o voto dos seus gados e das suas ovelhas, que é a massa de manobra. Já a política do pão e circo, os governantes, que são também cristãos, leva para as ruas atrações de grandes portes para poder distrair e conquistar os votos da população, ou seja, é uma estratégia utilizada por governos ou líderes para manter o apoio popular, especialmente em situações de crise ou descontentamento social. Consiste em oferecer benefícios básicos, como alimentos, pão, e entretenimento, como circo, para distrair a população de problemas mais profundos, como pobreza, desigualdade, desemprego e corrupção. É por isso que os líderes políticos e os líderes religiosos querem uma sociedade totalmente ignorante e desprovida do conhecimento filosófico e histórico, que não sabem questionar e dialogar como pessoas civilizadas. Falo isso por experiência própria. Antes de eu estudar história, eu era uma pessoa totalmente de mente fechada e ignorante, principalmente quando o termo era religião. Eu via nas outras religiões algo como demoníaco, que era coisa do demônio, que só existia um único Deus, que era o Deus romano, ou seja, o Jesus romano. Até porque não sabia diferenciar que o suposto Jesus romano era diferente do suposto do Deus de Israel. Para mim, era tudo igual. Na verdade, não conhecia nada sobre a própria religião que eu seguia, que era o cristianismo. Então aqui já dá para ver o nível de analfabetismo dentro do contexto religioso que eu tinha. E de história, pronto, aí que eu não sabia de nada mesmo. Na verdade, eu terminei a graduação em pedagogia e não sabia nada de história. Eu era um leigo na área da história. Só vim aprender história quando comecei a cursar o curso de história. Aí, de fato, me tornei um ser civilizado e que a vida não é um conto de fadas, como as mitologias religiosas oferecem para suas ovelhas escravas do mundo da fantasia ficticioso. Foi com a história e a filosofia aprendi o que é de fato ser um cidadão. Então, esta foi mais uma videoaula de utilidade pública, mostrando a verdadeira realidade de um país mergulhado na destruição, no terrorismo, na violência, no engano e nos golpes dos líderes religiosos e dos líderes políticos.
Por hoje só e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, porque isto é bom e agradável a Deus. O texto é tão forte que diz o seguinte: antes de eu orar por meus interesses, pela minha família, pelos meus projetos, pela minha igreja, antes eu tenho que orar pelas autoridades constituídas. É o desejo de Deus, primeiro, que o seu povo interceda pelas autoridades, porque ninguém é obrigado a ter a nossa fé. Nós entendemos o mundo espiritual, que interfere em qualquer área do mundo. Então eu vou pedir a esses dois homens que estão aqui, cada um vai fazer uma oração, e todos os colegas, ministros, homens, mulheres de Deus que estão aqui, pudessem estender as mãos nesse sentido quando começasse a oração, para que a gente pudesse interceder, porque eu creio que vem dias melhores para o Brasil.